Bom dia, vamos dar início a mais uma mentoria, a última mentoria da trilha 3, né? Essa trilha que tirou vocês da zona de conforto lá do front, que a gente vinha vendo, né? Da trilha 1 e depois da trilha 2. Começamos a falar um pouco sobre lógica, né? Eu falo um pouco porque 6 meses é pouco, né? Para a gente desenvolver e consolidar uma lógica para desenvolvimento de projetos, a gente tem que estar sempre estudando. Vocês viram uma iniciação, né, da lógica. Tem muito mais pela frente aí com esses projetos do front-end mentor. Vocês viram que isso evolui, né, que a lógica evolui, que existem coisas que a gente precisa estudar mais, né, para conseguir desenvolver. Qual foi a intenção dessa trilha, né? Na trilha 1, vocês começaram a idealizar um projeto, fizeram um protótipo, depois passaram esse projeto para o código. Na trilha 2, vocês consolidaram, né, os conhecimentos da trilha 1, porque quem está entrando, né, na área de TI, quem era de outra área, que está fazendo transição de carreira, não é tão fácil para quem já tem um conhecimento, né? Uma área totalmente diferente. Então, por isso a trilha 1 e a trilha 2. Né? Quem tem o primeiro contato a primeira vez tem mais dificuldade de quem já conhece um pouco, claro, né? Mas na segunda trilha eu percebo que as pessoas conseguem consolidar alguns conhecimentos. Nas apresentações já falam com mais propriedade, né, sobre tags semânticas, sobre meta tags, estruturam melhor os seus projetos, né, escrevem o código melhor. Então, a trilha 2 vem como uma consolidação. Na trilha 3 a gente começa a falar da lógica. Por que começa a falar? Porque a gente começa já a caminhar um pouquinho mais para o back-end, né? A gente sai daquela área de conforto, não na área de conforto, mas que vocês já estavam acostumados, né? Do front, começa a ver um pouquinho mais do back-end. Como é que as interações acontecem, né? A trilha 3, com os projetos do front-end mentor vieram para treinar, né? Mais o JavaScript, consolidar alguns conceitos de lógica e também para vocês observarem validações, né? Porque não basta a gente apenas criar, a gente precisa prever também o que o usuário vai digitar. O usuário sempre vai nos surpreender, né? Ele sempre vai achar uma forma de testar, né, o que a gente fez, que talvez a gente não tenha pensado. Então, quanto mais a gente conseguir pensar, né, em todas essas possibilidades, que é o que a gente chama de teste, melhor. Então, quando a gente desenvolve um projeto, a gente precisa testar de todas as formas, né? A gente precisa tentar, eu digo tentar porque a gente não consegue prever tudo, a gente precisa tentar prever tudo que o usuário poderá fazer ali para testar o que tu desenvolveu. Então, a ideia dessa trilha, né, com esses projetos foi isso, vocês consolidarem a lógica, que, claro, tem muita estrada pela frente aí, e pensar nessas questões de testes, né? Eu vou desenvolver o projeto, tal, mas preciso observar, né, o que o usuário pode pensar, né? Tentar prever como, de que forma ele vai usar os projetos de vocês. E aí, principalmente entradas, né? Nesse cartão interativo, por exemplo, tinha o nome do usuário, né? Para a gente colocar lá no cartão, escrever o nome lá no cartão. E se a pessoa digitou números lá no lugar do nome, deixou passar? Não, a gente tem que validar, né? Todos os campos. Quando se tem um formulário, precisamos validar todos os campos para ter certeza, né, que o usuário digitou está correto. O CSV, CSV não, CVC do cartão, se tem o número correto de dígitos, o número do cartão, se a quantidade de números, incluindo aqueles espaços, né, de 4 em 4 números, se está mostrando daquela forma, se a pessoa ali também não vai tentar digitar um número, né, ou um número não, um caractere, ou de repente um símbolo no lugar do, né, aqueles símbolos especiais. Então tem todas essas questões.
a gente precisava também validar nesse projeto a questão da data, não podia ser uma data menor do que o ano de 2024, senão o cartão seria vencido, né? Estaria com o vencimento já estourado. Se os dias dos meses são válidos, tem meses que tem 30 dias, meses com 31, tem a questão do fevereiro, que às vezes tem 28, às vezes 29 dias, né? 30, meses que tem apenas 30 dias, outros meses que tem 31 dias. O número do mês também não poderia ser um número diferente, de maior que 12 e menor que 0, né? Então, também a gente precisa validar isso. O dia do mês do cartão não pede, né? Só mês e ano. Então, os meses, né? Validar os meses, se está dentro do intervalo correto, se o ano não é menor do que o que a gente está, né? Para validar se o cartão estava válido ou não. E o posicionamento, né? Então, no final das contas, esse projeto uniu mais ou menos tudo que você já vem vendo, né? Que é a questão do layout, para posicionar os cartões, a parte da frente, a parte de trás, como escrever, né, o texto, os inputs corretos, para aparecer bonitinho lá, como se a gente estivesse realmente preenchendo o cartão. Então, veio aí, né, para fazer esse fechamento. Na trilha 4, vocês não vão ter um projeto para copiar, né? Não vai ter nenhum projeto do front-end Mentor, nenhum que eu vá sugerir. Na trilha 4, vocês vão ver os conceitos do que vocês precisam para desenvolver o projeto de vocês, para deixar o site de vocês inicial interativo, né? Na trilha 1, na trilha 2, vocês fizeram um front, na 4, vocês vão desenvolver interação. Então, se, sei lá, teu site faz cadastros de livros, vai precisar de um banco de dados, onde eu possa cadastrar esses livros, listar os livros que eu tenho, excluir esses livros, atualizar algum dado do livro, né? Se tu estiver vendendo esses livros, por exemplo, poder criar um carrinho de compra, talvez, atualizar o preço, né? Dependendo do período, né? Então, agora finalizando a trilha 3, vocês já podem começar a pensar o que vocês vão desenvolver. Se vocês vão usar o mesmo site que vocês desenvolveram na trilha 1, na trilha 2, se vocês vão continuar com o mesmo assunto ou se vocês vão desenvolver alguma coisa totalmente do zero, tá? E pensar nesse back-end que vai ter, né? O que esse site vai ter? Vai ter um banco de dados relacional, a gente vai ver todos os conceitos, né? Vai ter eu já vou ter que pensar que vai precisar de uma lógica, né, para se comunicar com esse banco, que é o que a gente chama de API. A gente vai ver também servidores online, né, não necessariamente eu preciso ter dados no meu banco que eu criar, eu posso consultar um repositório que esteja disponível, né. Existem várias APIs prontas, né, que já disponibilizam endpoints para fazer isso. Enfim, são só algumas dicas, né, do que vocês precisarão pensar aí já na trilha 4 para concluir o programa. Que a ideia é o quê, né? Que vocês desenvolvam um site e, claro, vocês vão aprimorando ele conforme vocês vão achando melhor, né? E depois de criar o front, ter uma interação com o back-end na trilha 4 para fechar o programa, né, redondinho. Então, hoje vamos assistir às últimas apresentações do terceiro desafio. Tivemos só 3 apresentações disponíveis para apresentar, então vai ser rapidinho. Bom dia, Vânia. Tudo bem? Bom dia, Rafa. Tudo bem, e você? Tudo bem. Então, vamos assistir os últimos 3. O pessoal meio que desanimou no final, aí é que o desafio era um pouco mais difícil, né? A gente começou os desafios de uma forma suave, digamos assim, né? Com um projeto simples. O segundo já evoluiu um pouco e o terceiro evoluiu um pouco mais, né? E aí fica a sugestão para quem não conseguiu concluir.
que continue praticando, né? Ah, não consegui desenvolver os desafios para a trilha 3, mas eu quero me desafiar e quero desenvolver esses projetos nas férias, de repente. Eu sei que quando a gente entra de férias, a gente quer descansar e tal, mas a gente não pode parar totalmente, porque a gente perde a prática, digamos assim. A gente não perde o conhecimento ninguém tira da gente, mas a gente vai meio que perdendo a prática. Então, seria ideal que continuassem, né? Dando uma estudada aí nas férias, no recesso. A gente, a princípio, volta em março, né? E aí todas as informações vão estar lá no Instagram. Disso eu vou falar depois também no finalzinho. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar os 3 projetos que estão disponíveis para apresentar. Compartilhar a tela. Tela cheia. E a gente vai começar com o Duo Marconi. Então, vamos ouvir e vamos observar, né, todas as questões de validação que eu comentei antes com vocês. Vamos lá. A apresentação do meu projeto, Interactive Card Details, o terceiro desafio, Frontmental. Meu nome é Marconi Silva de Brito, sou aluno do Descodificada. Essa aplicação web foi desenvolvida com foco na interatividade e usabilidade, porque é um projeto responsivo, permitindo que os usuários insiram dados de cartões de crédito em um formulário para simular uma compra. Eu vou mostrar alguns detalhes técnicos, as funcionalidades que podem ser exploradas no projeto. Então, o principal objetivo do projeto é fazer com que nessa interface, nessa tela, o usuário consiga realizar o pagamento de uma compra por meio do cartão de crédito. Então, essa tela proporciona uma experiência visualmente atraente e interativa, onde o usuário possa preencher os detalhes do cartão de crédito de forma simples e intuitiva, porque ele vai ver as informações dinamicamente aparecendo no cartão, enquanto ele digita. E também apresentará informações caso ele insira valores incorretos do cartão, data, ano, números incompletos, exibirá uma mensagem de erro. Então, o foco está em combinar esse design moderno com funcionalidades dinâmicas, proporcionando uma excelente experiência do usuário. Eu usei, para desenvolver esse projeto, as 3 tecnologias que nós estamos estudando, HTML, CSS e JavaScript. Então, o HTML5 foi para estruturar a página dos elementos necessários, né? O CSS deu estilo junto com as cores foram colocadas, posicionamento das imagens de background e a responsividade, garantindo a responsividade para vários tamanhos de tela. E o JavaScript para adicionar as funcionalidades e interatividade. Juntas, essas tecnologias permitiram a criação de uma aplicação eficiente que funciona tanto em desktop quanto em dispositivos móveis. Agora vamos ver o projeto em ação. Eu vou preencher o formulário com os dados de cliente. Se alguma informação estiver incompleta ou errada, retornará erro. Aqui, eu usei no input para ele só aceitar números. Eu restringi para que ele não aceite letras. Então, e também coloquei lá no input para que ele
identifique o tamanho de caracteres válidos. Se você digitar uma quantidade de caracteres inferior ao que é obrigatório, ele não vai aceitar. Ele vai mostrar invalid card code. A mensagem um pouco diferente do que está no projeto, mas eu entendi, ao observar o projeto, que essa era a mensagem mais adequada e que normalmente é utilizada. Então, aqui, o número de caracteres não está completo. Acrescentei o número completo de caracteres, sumiu o erro. A data do cartão de crédito. Por exemplo, o mês. Se eu digitar um mês passado, nós estamos no mês 11. Se eu digitar um mês 2, vai dar errado. Aqui está falando para não deixar em branco, mas vai dar errado. Por exemplo, se eu digitar deixar esse mês 2, ó, card expired, ou seja, o cartão expirou. Aqui já dá a mensagem, não deixe em branco, não pode deixar em branco, que é o código do cartão de crédito. Então, as mensagens interativas foram adicionadas no cartão para sinalizar e informar o usuário da necessidade dele ele inserir os dados corretamente. Eu vou colocar o mês 11, vai sumir a mensagem de erro. E vou confirmar. Observe que aqui aparece o número do CVC, que é o número do cartão, meu nome completo, a data 11 mês 11, né, novembro de 2024, a data de expiração do cartão e o número do cartão. E eu clico em confirmar. E aparece a mensagem que foi guardados os detalhes do cartão. E eu clico em continuar. Então, basicamente, o projeto é isso. Agora eu vou mostrar em diferentes tamanhos de tela como ficou o projeto. Aqui podemos ver como ficou a interface, como ficou o layout do projeto para o tamanho de tela mobile, para dispositivos móveis, com os mesmos recursos. Eu digito o número do cartão e se algum dado estiver incompleto, aqui já está dando a mensagem var card code, porque está incompleto. A quantidade de caracteres foi definida para 16, para que o usuário insira a quantidade de caracteres correta do cartão, de dados corretos do cartão. Aqui, novamente, eu vou inserir um mês inválido, porque o mês 3 já passou, nós estamos no mês 11, e vai dar a mensagem que está em branco, não deixe em branco. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 2023. Vai dar um erro também, card expirado, e colocar o número do cartão. E vou clicar em confirmar. Quando eu clicar em confirmar, não vai prosseguir. Por quê? Eu tenho que corrigir o erro. Vou colocar o mês 11. Estamos no mês 11. E vou mudar o ano para 2024. A data atual. Sumiu o erro, vou clicar em confirmar. Apareceu a mensagem, thank you, we have added your card details. A mensagem de confirmação que foi guardado os dados, os detalhes do cartão de crédito. Aqui podemos observar que mostra as mesmas funcionalidades. Eu tive dificuldade de posicionar essas imagens, não foi fácil posicionar essas imagens. Eu quebrei muita cabeça, mas eu consegui com a ajuda da inteligência artificial, porque algumas coisas eu não entendia que era possível
fazer. Quando eu vi que tinha essas imagens do cartão e que tinha que sobrescrever os dados em cima do cartão, eu logo vi que era muito difícil fazer, mas à medida que eu tinha dificuldade, eu ia vendo algumas informações, buscando algumas informações complementares, inclusive com a ajuda da inteligência artificial, para entender como eu colocaria os dados dinamicamente, carregaria os dados do cartão dinamicamente sobre a imagem, porque esses dois cartões são imagem de background, fornecida pelo Frontmental. Eu cliquei em continuar e pronto. Aqui nós vemos os diferentes tamanhos de tela, com as mesmas funcionalidades, e as imagens, dependendo do tamanho de tela, as imagens do cartão teve que ser reduzida. Então, aqui nós temos o código do projeto. Eu usei o Normalize CSS para poder normalizar em todos os navegadores o CSS, evitar distorções. Eu usei importei a fonte. Eu usei esse link para ignorar o cache do navegador, porque às vezes dá erro. Coloquei o favicon do Frontmental, importei o CSS, eu dividi as estruturas das pastas, né? A pasta CSS com arquivo styles, design com as imagens para o arquivo readme e a pasta imagens para carregar as imagens de background. E a pasta JS com o código JavaScript do projeto. Encontrei muita dificuldade, mas elas foram superadas passo a passo, com muita paciência e esforço para compreender a proposta do projeto. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode me contatar e espero que tenha cumprido com o objetivo do desafio. Obrigado, Marconi. Cumpriu, sim. Depois eu vou comentar lá no final. Agora o da Ingrid Moitinho. Assistir a Ingrid. Olá, pessoal. Meu nome é Ingrid Moitinho e hoje eu vou compartilhar a minha experiência com o terceiro projeto do Front-End Mentor, o desafio do formulário interativo. No desafio proposto, meu objetivo foi implementar um formulário de pagamento com validações de entrada para campos como nome do titular do cartão, número do cartão, mês e ano de validade e código de verificação do cartão. A solução envolveu garantir que os dados inseridos pelo usuário estivessem corretos, como uma experiência de validação intuitiva e mensagens de erro adequadas para cada tipo de entrada inválida. Deixa eu mostrar como ficou os erros. Aqui eu coloquei para não aceitar números. Quando fica em branco, aparece que não pode ser em branco. Aqui fica aparecendo o que ia digitar. O mês, se colocar acima, também aparece um erro. Quando escrever alguma coisa errada nesse código também dá erro. E aqui nesse número do cartão, se escrever outra coisa, confirmar, aparece o erro do formato, que só aceita números. E quando faz tudo certinho, aparece uma confirmação. E aqui a parte do responsivo ficou assim.
Esse desafio ele me proporcionou uma oportunidade de aplicar conhecimentos de JavaScript para manipulação de formulários e validação de dados. A principal lição foi entender como trabalhar com elementos de input, como formatar entradas de usuário e como criar um sistema de validação robusto que fornecesse feedback claro. E ao implementar a validação de formatos, números e letras, percebi a importância das expressões regulares para restringir os dados e garantir que as entradas do usuário atendessem aos critérios estabelecidos. Além disso, aprendi a importância de mostrar erros de forma clara e visual para melhorar a experiência do usuário. Sobre as dificuldades encontradas, uma das principais foi a integração de diferentes tipos de validação de formato. Outro ponto desafiador foi garantir que as mensagens de erro aparecessem de maneira dinâmica sem comprometer a usabilidade do formulário. Além disso, a parte de garantir que o mês fosse entre 1 e 12 e que os campos aceitassem apenas números foi um desafio extra, pois envolveu ajustes constantes e testes de validação. Agora eu vou mostrar um pouco do código. Aqui é o HTML. Bem simples. CSS. Aqui o responsivo. E o JavaScript. Que eu coloquei formulário, né? As mensagens de erro para validar o formulário e para impedir que entrasse letras na data do ano. Função para limpar as mensagens de erro, remover o erro quando o usuário começa a digitar ou corrigir, exibir o estado de conclusão e reiniciar o formulário para o novo preenchimento. A minha estratégia para a resolução de problemas foi dividir o desafio em etapas. A validação de cada campo individualmente, foquei na validação dos campos de números, cartão, mês, ano e CVC, e letras do nome do titular, implementando as expressões regulares adequadas para cada um. E também foquei nas mensagens de erros claros. Utilizei uma abordagem visual para destacar os campos com erro e mostrar uma mensagem de erro, facilitando a correção por parte do usuário. E os testes de ajustes constantes. Após a implementação inicial, eu testei exaustivamente cada campo com diferentes tipos de entradas, ajustando o código conforme necessário para garantir que todas as validações funcionassem corretamente. E o desafio também envolveu garantir que o layout fosse conforme o solicitado. Para isso, eu utilizei técnicas de CSS que permitiram criar uma estrutura visual limpa e organizada. Algumas das abordagens que apliquei foram Flexbox, para garantir que os campos do formulário e os botões estivessem dispostos de forma responsiva e com um espaçamento adequado entre eles. Esse projeto foi um excelente exercício de lógica e validação de formulários. Ele me permitiu aprofundar meus conhecimentos em JavaScript, especialmente em relação à manipulação de dados inseridos pelo usuário e à validação de entradas. As dificuldades enfrentadas me proporcionaram uma boa oportunidade para resolver problemas e refinar minha estratégia de desenvolvimento. No que diz respeito ao layout, a implementação do CSS foi fundamental para garantir que a interface fosse intuitiva e agradável ao usuário, contribuindo para uma boa experiência de navegação. Obrigada pela atenção. Obrigada, Ingrid. E agora, por último, da Laila. A Laila não pôde estar presente, mas de alguma forma ela vai se fazer presente no projetinho dela. Vamos lá. Olá, eu sou Laila, do programa Descodificadas, e venho trazer a minha solução do formulário de detalhes interativos de cartão. Aqui é o código HTML, onde é a parte mais visível do nosso código no site, onde eu coloquei algumas divs com classes para poder inserir as imagens que foram disponibilizadas no desafio. Aqui é onde adiciono os números do cartão, nome, mês, ano, código
CVC, que é a parte do verso do cartão. Aqui temos o formulário, onde enviamos os dados para o JavaScript fazer a validação. Aqui são algumas condições que eu coloquei, como 2 números somente no campo mês, 2 números no campo ano e 3 números no campo de CVC, para poder ficar certinho da pessoa não ultrapassar a quantidade de dígitos que é permitida. Aqui o botão de enviar e aqui um agradecimento após envio desses dados do cartão. Aqui todos têm uma imagem, aqui é uma imagem de quando é completo, é uma imagem simples, e aqui o botão para retornar, onde adiciona os dados, e o código, o redirecionamento para o JavaScript. Aqui no CSS, eu adicionei o código da fonte utilizada e as cores que também foram propostas para poder o desafio ser completado. Eu zerei algumas coisas, como pad e imagem, para poder mandar a diferença de altura e tamanho, e adicionei a fonte aqui logo no body. Esse hidden aqui é justamente para esconder a página de agradecimento, e assim, quando ela for solicitada, ela vai aparecer. Eu fiz aqui um container, as seções dos cartões, aqui é uma imagem utilizada, e ele forneceu para poder colocarmos no fundo. Aqui já é sobre os cartões. Aqui é a parte da frente do cartão, com basicamente o desenhozinho do cartão, todo redondinho, e a logomarca do cartão. Essa aqui é a configuração para os números que vão no cartão e as outras informações, como nome e código CVV, CVC, e a parte de trás do cartão. Aqui na parte do CVC tem uma cor correta para ser adicionada. E no formulário eu fiz algumas, dividido em algumas partes para poder pegar certas partes do formulário. Aqui no bloco 1, por exemplo, é a parte aqui onde nós pegamos o nome, que aqui tem um placeholder, né? O bloco 2 é o número do cartão e o bloco 3 é onde adicionamos o mês e o ano. Aqui estão os 3 blocos, como eles são blocos semelhantes, estão praticamente com a mesma configuração. Aqui é para bloquear os blocos e as caixas para elas ficarem fixas no lugar certo da página. E o bloco CVC também, assim como as cores. Aqui são as cores do botão, tamanho do botão, o que acontece com o label, que são as escritas, nome do cartão, mês, ano. E aqui a parte de agradecimento. Na parte de agradecimento também temos algumas configurações, como título, parágrafo e o botão. E as mensagens de erro eu coloquei com as cores vermelhas para poder ficar melhor visualizadas na hora do erro. O Match Screen é para poder pegar telas maiores ou menores para manter a responsividade. E o próprio desafio disponibilizou uma imagem menor para o mobile. E aqui, agora temos o JavaScript. O que eu achei melhor nesse JavaScript que eu escrevi foi manter a organização. Deixar bem organizadinho, separar por etapas, assim como todas as funções, eu coloquei aqui para poder pegar os valores. Aqui para não aceitar valores errados, aqui os 4 dígitos em cada cadeia de caracteres do cartão e um separador para eles. Aqui é para poder encontrar erro e avisar que está errado. E como eu coloquei um código lá, ele fica oculto e só aparece quando a pessoa comete os erros. E aqui para poder remover o erro, para ele não ficar aparecendo sem. Aí fiz uma função para enviar, para poder
mostrar que o nome está errado, o número está errado, o mês está errado, o ano, o CVC, e aqui onde ele remove ou adiciona a mensagem de erro. Aqui também é o retorno no HTML lá da página. E o botão de enviar para poder retornar as informações. E aqui o botão de agradecimento, eu coloquei ele para reiniciar a página após o agradecimento. Agora vamos aqui fazer um teste. Aqui as fontes que foram pedidas, os campos de mês e ano, e o botão de confirmar. Quando você digita aqui, já aparece aqui automaticamente. Quando você põe o número do cartão, ele também já aparece automaticamente. Aqui o mês e o ano. E o código CVC. Aqui a gente confirma, ele dá a mensagem de obrigado, e quando clica aqui, ele atualiza toda a página. Aqui para mostrar que está responsivo. Assim. Aqui é como ficou na parte da responsividade. Você diminui, ele fica assim, para mobile, melhor dizendo. E aqui para a página da web. Eu confesso que apanhei bastante para fazer esse código. Ele foi bem complexo, foi um dos JavaScripts mais complexos que eu já peguei. E que foi prazeroso fazer, de certa forma, apesar de ter batido muito a cabeça, mas consegui fazer, poder entregar a tempo. E não sei se está 100% funcional, porque eu não consegui, mesmo colocando as mensagens de erro aqui, eu não consegui fazer elas aparecerem. Então, aqui, ó, ano inválido, mês inválido. Alguma das coisas que eu ainda quero tentar corrigir nesse código e deixar ele totalmente funcional. Pelo menos ele já está enviando os dados e mandando a mensagem de obrigado. Também percebi que aqui não separou, coloquei lá aquela cadeia de caracteres, e é isso mesmo. Foi muito interessante esse semestre, foi um pouco difícil, eu consegui pelo menos esses 2 códigos por estar fazendo outros cursos, mas agora no final eu me dediquei para poder conseguir entregar e passar o vídeo para a professora divulgar a tempo. Agradeço a todos, foi um ótimo terceiro módulo e espero estar no próximo. Obrigada. Obrigada, Laila. É isso, então, né? Fazer alguns comentários ali sobre os projetos. A Laila ali, né, demonstrou as dificuldades, né? Então, como eu estava falando antes, né? Se não conseguiu concluir o desafio, tenta resolver ele agora, né? Tem ajuda da plataforma do Front-End Mentor. Vocês podem postar o código lá e perguntar, né? Fazer perguntas lá. Aquela plataforma é bem interessante. A plataforma, inclusive, tem um ranqueamento, né? Uma pontuação que depois que tu atingir 140 pontos, se eu não me engano, tu pode fazer um cadastro, né? No banco de talentos para concorrer a vagas, para ser indicado a vagas de trabalho. Então, é um caminho também, né? Além de tu praticar, tu poder, né? Participar, de repente, de algumas vagas de front, porque tem muita gente ali, muitos mentores, né? Observando e olhando. E por isso que o nome é Banco de Talentos, né? De repente tem alguém lá precisando de um talento, gostou do teu. Então é bem interessante nesse sentido também a plataforma, né? Além do aprendizado que ela dá. E aí, com os projetos que vocês assistiram aqui dos colegas, né? Vocês podem se inspirar para desenvolver o de vocês. O Marconi, eu acho bem interessante já nos outros projetos que ele também já mostrou,
que é a análise que ele faz do que é proposto, né? Lá em banco de dados a gente chamaria isso lá em banco de dados e nos projetos, né? De levantamento de requisitos. Ele levantou todos os requisitos, né? Antes, pensou, analisou bem qual a finalidade daquele projeto, né? Qual a usabilidade. E aí, quando a gente se depara também, a gente pensa como é que isso acontece no nosso dia a dia, né? Como é que a gente preenche os cartões de forma virtual? Então, o que acontece normalmente, o que não acontece, né? Então, muito interessante essa análise, né? Feita em cima, porque em cima dessa análise que tu faz, fica mais fácil de tu pensar numa solução. Quando a gente compreende bem o que está sendo pedido, né? Que é um dos grandes problemas da lógica, que é a interpretação. Então, quando tu entende bem o que é proposto, o que está sendo pedido, né, fica mais fácil de encontrar a solução. A Ingrid também falou das validações ali, e ela falou também do regex. O regex são expressões regulares que a gente usa para fazer validações de formulários. Então, é bem interessante dar uma estudada, né? Fica aí mais uma dica de estudos, que é estudar o regex, porque se usa bastante, né? Como a Laila falou também ali, mesmo que não tenha funcionado, né? Ela tá usando, de repente falta um ajuste ali, porque as expressões, elas são compostas por letras, barras, né? Então, e cada letra, cada barra tem um significado, então tem que dar uma olhada ali por que não está funcionando. Mas, de fazer o estudo, né, em cima desses regex para validar os campos, né, para fazer validações de campo, para separar, também para colocar entre intervalos, para aceitar só letras, para colocar o que está sendo digitado em letra maiúscula, né? A gente também tem métodos no JavaScript que deixa ali, por exemplo, o nome do cartão. A gente não vê em cartões de crédito nomes em minúsculo, né? A gente vê só em maiúsculos, e por aí vai. Então é isso, né? Fica a dica aí de mais estudos, de repente na plataforma do Front-End Mentor, né? De repente estudar regex, alguma coisa aí para deixar a mente um pouco ativa, né? Para não parar totalmente. A outra coisa que eu achei interessante que o Marconi comentou também foi o uso da inteligência artificial. A gente pode usar? Pode, mas no sentido que ele falou, né? De tirar dúvidas, de fazer perguntas se tem possibilidade de fazer, pedir exemplos de como poderia ser feito, né? Não pedir a resposta, né, de uma forma direta, assim. Desenvolve para mim o código para preencher esse formulário, por exemplo, né? Pedir tudo. A gente tem que começar, a gente tem que escrever, porque se a gente não escrever, a gente só vai compreender, né? Se a gente pegar código pronto ou ver alguém fazendo, a gente só compreende, a gente não aprende realmente, né? Se a gente não for lá e colocar a mão na massa, como dizem por aí. Certo? Parabéns pelas apresentações e vamos rumo à trilha 4. Vânia, tu quer comentar alguma coisa sobre a trilha, colocar alguma coisa? Nossa, parabéns a eles, viu? Ficou muito bem feito. Conseguiram. O meu eu não consegui entregar hoje a tempo, tive os imprevistos. Essa semana foi bem difícil, mas vou fazer de tudo para até amanhã subir as minhas atividades, né, para mim concluir a trilha. Não vou desistir aqui, venho seguindo o filme desde a trilha 1. Isso é uma coisa que eu não gosto de desistir, né? Eu tento ir até o último. Se eu não aguentar, eu falo, ó, fiz o máximo que eu pude, né? Mas vou tentar, vou entregar. Agradeço você, Descodificada, todo aprendizado, pela paciência com a gente. Você, como sempre, nunca abandona a gente, né? Tava até o último. Não, você consegue. Vamos lá, né? Então, só tenho que agradecer. Se Deus quiser, o ano que vem estamos juntas de novo na trilha 4. Espero que seja mais tranquila, né? Que eu consiga me dedicar mais. Eu sei que essa trilha 3 foi bem diferente do que eu vinha seguindo na trilha 1 e 2, né?
A gente Mas, tem como você que... falou, né? Às vezes acontece imprevisto, muda um pouquinho, mas a gente não pode deixar a peteca cair, né? Sim. E para falar para outras meninas também, né? Não desistam, né? Tentam o máximo que puder. Se não for possível, o ano que vem a trilha 3 está aí de novo para elas, né? Isso. E assim, a ideia do programa é essa ajuda em conjunto, né? A gente não vai, a gente vai mais longe junto com outras pessoas do que sozinho. Sim. Então, de fazer essa interação, né, lá no grupo, isso acaba se perdendo ao longo da trilha, né? Ao longo do programa também. Lá no início, lá na trilha 1, nossa, tu abre o grupo assim, tem 500 mensagens. É. Aí depois isso vem diminuindo, né? Claro, a gente vai tendo problemas e aí, de repente, as pessoas não querem perguntar de novo, né? Não querem insistir, mas se todo mundo se unir, né? Fazer grupo de estudo, sempre vai ter alguém que vai ter um tempo, que vai estar disponível para ajudar, né? Verdade. Tem que se ajudar, né? E A ajudar, gente não pode desistir no primeiro imprevisto, não. A gente tem que ir até onde falar, eu fiz o que eu pude, mas Isso. eu fiz. Né? Claro, às vezes realmente, como tu disseste, né? Não dá. Não teve como, mas tu tem que pensar assim, eu fiz tudo que eu podia, Sim, será que eu me esforcei? eu acho que a gente consegue aceitar melhor, né? Falar, eu fiz o que eu pude. Não assim, não, eu não quis, eu parei, né? Eu penso assim, né? Que nem eu venho sempre falando assim, Rafa, tá complicado esses dias, mas eu vou fazer de tudo para me conseguir entregar, porque eu não consigo, assim, desistir, né? Eu vou até onde eu consigo. Se eu ver que não dá, realmente falo, não deu. Aí não dá. A gente também não é de ferro, né? A Não, não é gente, de ferro, né? a vida nos prega, né? Surpresas aí. Verdade. É difícil. Mas só te agradecer, Rafa, como sempre, né? Eu sempre falo, né? Até o dia que eu encontrei com o Felinto, eu falei, a Rafa é maravilhosa. Eu falei, se um dia a gente tiver a oportunidade de se encontrar pessoalmente, só agradecer. Por É mesmo, né? um ano e meio, né? A gente já vem seguindo essa trilha, né? No final do programa dá 2 anos, assim, né? Então, tanta Conversando. coisa acontece, né? Tanta troca, não só aqui no curso, troca do curso, né? Às vezes a gente até acaba compartilhando coisa pessoal da gente, né? Para Sim. justificar o porquê que a gente às vezes precisa, né, de um tempinho a mais, e é muito bom, é maravilhoso. Eu gosto muito desse curso, indico sempre para as meninas, eu falo, gente, fazem, porque é assim, diferente, né? O acolhimento é muito gostoso, é muito bom. Bom, Obrigada, Rafa. eu fico bem grata também de poder fazer parte, né, um pouquinho dessa caminhada de Faz. vocês aí. E E, caminhada, faz sim. e é isso. Como tu falou, né? Então tem até sexta, até o dia 20 ainda para entregar. Tem mais um dia aí. Eu coloquei dia 20 até as 23h59. Então tem um tempinho aí para quem não finalizou e de repente tá terminando aí, não deu tempo para hoje, né? Eu tive que trocar as datas das mentorias por causa do convidado da trilha 4, né? Para a gente conseguir fechar os horários. Mas a data de entrega continua a mesma ainda que até o dia 20, certo? Então, boas festas, bom Natal, bom Ano Novo e que retornemos cheios de energia para a trilha 4, né? Para o semestre que vem. Vejo Deus vocês quiser. lá. Diga. Igualmente, não, se Deus quiser, e desejo igualmente para você e para todos que Obrigado. É para todos acompanham a que não gente. puderam comparecer aqui, todos sintam-se abraçados aí, tá bom? Tá bom. Um grande beijo, tudo de Beijo, bom. Rafa. Obrigada, tudo de bom para você, viu? Deus abençoe. Obrigada por tudo. Imagina, igualmente. E bom descanso, né? Para você também.